No ano de 2049, a bioengenharia evoluiu a ponto de criar replicantes cada vez mais obedientes depois de um modelo problemático. Agora a humanidade ia esses seres para tudo. Um deles é K, um Blade Runner que caça replicantes com consciência própria. Só que um dia ele descobre que há 30 anos atrás uma replicante teve um filho, algo que todos achavam ser impossível e que pode transformar totalmente o mundo e a relação com essas criaturas. Fala nostálgico, tudo beleza? Quando o primeiro Blade Runner estreou nos cinemas em 1982, virou o mundo da ficção científica de cabeça para baixo. E não é para menos. A história de seres criados com bioengenharia emulando humanos e afetando a sociedade em um futuro distópico era boa demais para ignorar. E pensando nisso, o diretor Denis Villeneuve resolveu dar de presente para os fãs um novo capítulo dessa história em 2017. E o resultado é um grande filme que eu vou trazer o recap agora para você conferir. Curtiu? Então vamos nessa! Vamos nessa! Logo no começo, ficamos sabendo que um dos últimos modelos de replicantes feitos pela companhia Tyrell, o Nexus 8, deu problema porque eles começaram a criar consciência própria e a exigir serem tratados como seres humanos. Isso fez com que a companhia começasse a desmoronar e a humanidade passou a sofrer consequências da falta de trabalho dos replicantes. A humanidade só se salvou porque um rico empresário chamado Wallace criou várias fazendas artificiais, comprou o que ainda existia da companhia Tyrell e conseguiu criar um novo modelo de replicante muito mais obediente, o Nexus 9. Agora, os replicantes com consciência própria estão sendo caçados por policiais chamados Blade Runners. O Agente K, um modelo de Nexus 9, é um desses caçadores de replicantes. A gente começa a acompanhar a jornada dele indo para Los Angeles para caçar um replicante com consciência própria. Quando ele chega no apartamento desse ser chamado Sapper, ele tenta se defender e diz pro K que ele não mataria sua própria espécie se visse o milagre que ele viu. K não dá a mínima e manda o replicante de Americanas. Depois de concluir o serviço, K vai vazar dali quando vê uma árvore com pequenas flores no chão. Usando um drone, ele também nota uma grande caixa enterrada naquele lugar e liga para a equipe forense de Blade Runners para informar a descoberta. K volta para a base dele e passa por um tipo de exame que escaneia ele para identificar se ele está desenvolvendo qualquer sinal de vontade própria. Como o exame não mostra nenhuma alteração, ele é liberado para ir para casa. Chegando no seu AP, o cara é recebido pela Joy, um holograma feminino que ele comprou para ter de companhia. K entrega para ela um acessório chamado emanador, que permite que ela consiga caminhar para além dos limites do AP. Os dois vão para o telhado do prédio e quando vão se beijar, uma ligação dos chefes do K faz a Joy pausar. A galera tá entrando em contato para avisar ele que desenterraram a caixa e trouxeram para a base, então ele vai lá para ver o que tem dentro. Quando o K chega na base, ele vê o conteúdo do baú. Dentro dele tem um esqueleto e um pouco de cabelo. Examinando aqueles ossos, a galera conclui que são de uma mulher que bateu as botas 30 anos atrás e estava grávida. Só que o K nota que há um número de série na coluna desse esqueleto, indicando que era de um replicante. Geral fica chocado com esse fato, porque replicantes não podem ter filhos. Na sequência, a Tenente Josh, chefe do K, diz para ele que esses seres estão cada vez mais parecidos com os humanos, o que é preocupante. Então, para evitar problemas, ela pede para ele voltar no lugar onde achou a caixa e despachou o Sapper, queimar tudo e achar o bebê dessa mulher. Primeiro, ele não quer fazer isso porque acha que o bebê é humano, mas acaba aceitando a missão. No caminho para sua missão, K se dá conta que esse é o milagre que o Sapper falou. Ele vai até a nova Tyrell, agora comandada pelo Wallace, para tentar achar registros dessa replicante que foi capaz de ter um filho. Ele entrega o número de série que estava nos ossos dela e os tufos de cabelo para um funcionário da empresa. Esse cara diz pro K que esse é um modelo fabricado ainda em 2022, antes de rolar um apagão que destruiu quase todos os arquivos da empresa. Mesmo assim, ele consegue achar o registro dessa replicante, que mostrava ser apenas um modelo básico, sem nada de especial. Enquanto eles conversam, uma replicante chamada Luve chega para trocar uma ideia com o K. Ela entrega para ela uma gravação feita por uma replicante chamada Rachel, um modelo experimental que por coincidência sumiu exatamente há 30 anos atrás. Ao assistir a gravação, o K descobre que ela foi feita por um Blade Runner chamado Rick. Então ele parte em busca desse cara e, seguindo pistas, chega até um senhor que trabalhou com ele. Só que ele não tem informações do paradeiro de Rick, porque ele resolveu se isolar e viver sozinho desde que parou de caçar replicantes. Enquanto isso, Wallace está tentando criar modelos ainda mais avançados de replicantes
replicantes que possam engravidar. Ele e Luve fazem testes com uma replicante recém-criada, mas ela não é capaz de engravidar. O Wallace considera ela uma falha e põe um fim nela. Ele sabe da história da replicante que deu à luz a um bebê e pede para Luve investigar essa história para que os replicantes consigam nascer no futuro e não serem criados. K continua sua missão de descobrir o paradeiro do Rick, enquanto uma pessoa misteriosa paga uma moça que trabalha na rua chamada Mariette para se aproximar dele enquanto ele janta. Ela tenta puxar papo e descobrir o que o K sabe sobre o Sapper, mas ele só ignora a moça e segue na missão. K volta pro AP do Sapper para descobrir mais pistas e acaba achando uma foto de uma mulher com uma criança escondida em um piano depois da árvore que ele viu a flor no começo do filme. Ele volta lá e vê uma data na árvore, 6 de outubro de 2021. Nisso, o cara começa a ter algumas memórias aleatórias de um lugar pegando fogo e uma criança segurando um cavalo de brinquedo. Isso deixa o K boladão, porque replicantes só têm memórias implantadas e não tão específicas. Mesmo assim, ele tenta ignorar tudo, põe fogo no AP do Sapper e segue na missão dele. Nesse momento, a Luve consegue entrar no necrotério da base de polícia e roubar os ossos da replicante que teve o bebê, matando o legista que estava lá. Quando o K volta pra base, Josh vai trocar uma ideia com ele para saber como a missão tá indo e contar que os ossos da replicante foram roubados. Desconfiada de algo, ela pede para ele se ele tem alguma memória específica. K diz que sim, mas apenas as que foram implantadas na cabeça dele, assim como qualquer outro replicante. Nesse momento, K compartilha com ela uma memória dele crescendo num orfanato e sendo perseguido por outras crianças por ter um pequeno cavalo feito de madeira. Em um momento específico dessa memória, ele se vê escondendo seu cavalo das outras crianças em uma fornalha, sendo cercado por elas e apanhando dessa galera. E aí, nostálgico, o que será que essa memória quer dizer? Já vou continuar com o recap, mas antes mostra que você tá curtindo esse vídeo deixando o seu like. E se ainda não for um inscrito, aproveita e se inscreve aí também, vai. K segue na missão e agora ele tá procurando por todos os bebês que nasceram na data que ele viu na árvore. A Joy, que tá ali do lado dele, chama a atenção pro fato daquele cavalo que madeira que ele viu na memória ter a mesma data debaixo de uma das patas, mas ele acha que é só uma coincidência. Como resultado das buscas, ele acha duas crianças que têm exatamente o mesmo DNA, o que é impossível. Uma delas é uma menina que, conforme os registros, bateu as botas por causa de uma desordem genética, e um garoto que simplesmente não tem nenhum registro. Os dois se criaram num orfanato chamado Morrill Cove. K vai com Joy até San Diego, onde fica o orfanato. Só que chegando lá, o carro dele é atacado por uma galera. Ele consegue se defender, mas vê que ao longe chegam vários replicantes armados prontos para agir. Quando tudo parece perdido pro K, uma explosão atinge essa galera que tá longe. Luve tá controlando um drone à distância e salva o K, já que ele tá em busca da mesma criança que ela. Quando o K chega no orfanato, várias crianças vão lá dar as boas-vindas para ele. Um cara chamado Cotton toma conta do lugar, e o K tenta descobrir dele quem eram as duas crianças com o DNA idêntico 30 anos atrás. Como o cara não quer colaborar, ele leva um socão do K e acaba aceitando ajudar. Enquanto eles estão indo pro escritório dele, K percebe que o lugar é o mesmo das memórias dele. Cotton descobre que os registros dessas duas crianças foram arrancados do caderno de controle, o que deixa o cara boladão, que sai do escritório em busca de pistas de onde essas informações podem estar. Enquanto isso, K decide seguir pelos corredores e ir até a fornalha da memória dele, e quando ele abre a portinha, vê o mesmo cavalo de brinquedo de madeira, o que deixa ele super chocado. Afinal, se essas memórias forem reais, então ele pode ser um humano de verdade. Já em casa, K tá trocando uma ideia com a Joy, que sugere para ele ir falar com a pessoa que é responsável por criar as memórias dos replicantes. Então ele encontra a doutora Anna, que mostra o processo de inserir memória na cabeça desses seres. Ela diz que é ilegal copiar memórias de outras pessoas para a cabeça dos replicantes e que tudo é feito do zero. Desconfiada com a história do K, ela usa um aparelho para ver as memórias de dentro da cabeça dele e confirma que são de uma pessoa humana. K fica super emocionado e confuso com a revelação. E quando ele tá saindo do consultório da doutora Anna, acaba sendo detido pela própria organização para a qual ele trabalha. Na base deles, K passa de novo pelo exame que mostra se ele tá desenvolvendo vontade própria ou não. Só que como ele tá passando por um turbilhão emocional, o resultado do teste fica comprometido. Josh fica pistola e leva o K para a sala dela, exigindo explicações. Ele responde que viajou para longe e descobriu o paradeiro da criança, que agora é apenas um replicante comum. Quando ouve isso, Josh fica aliviada.
e dá um prazo de 48 horas para o K refazer o teste, e enquanto isso não rola, fica com o distintivo e a arma dele. K chega em casa e descobre que a Joy contratou a Mariette para que ela possa usar o corpo dela e eles passarem a noite juntos. Na manhã seguinte, antes de sair do AP dele, a Mariette coloca um dispositivo de rastreamento na jaqueta do K. Ela também acha o cavalo. Mas antes de pegar ele, a Joy chega e pede para ela sair. K tá se preparando para fugir, já que ele sabe que a polícia vai descobrir sua mentira e caçar ele. Joy quer IR com ele com o emanador e sugere que ele delete a cópia dela do computador para evitar deixar rastros. Ela não quer porque aí ela só vai ficar no aparelho, e se algo rolar com ele, ela sumirá para sempre. Mas a Joy acaba convencendo o K de guardar uma cópia dela só no emanador e deletar o resto. Nesse meio tempo, Luv percebe que tem algo estranho no AP do K porque ele tá deletando todos os seus rastros. Então ela vai até lá e não acha ele. Luv segue pra base que ele trabalha e fala com Josh, que diz que não sabe onde o K tá. Como a Josh não dá nenhum detalhe do paradeiro dele pra Luv, ela acaba indo de Americanas. Depois ela consegue invadir o sistema da polícia para descobrir o paradeiro dele. Enquanto isso, o K tá em uma loja falando com um cara para descobrir a origem do cavalo de madeira. Com uma máquina muito louca, esse cara revela que o brinquedo tem níveis de radiação super altos, compatíveis apenas com os que estão em Las Vegas. Então é pra lá que o K vai. Chegando na cidade, ele anda por alguns escombros até encontrar uma construção ao longe, que era um antigo cassino. O K entra nesse lugar e fica surpreso por ver um cachorro. Quando ele vai interagir com o animal, Rick chega por trás e rende ele. K diz que só quer fazer umas perguntas, mas o Rick não acredita porque sabe que o cara é um Blade Runner e acha que ele foi mandado para caçar ele. Os dois começam a lutar, até que K desiste e deixa o Rick bater nele, em um sinal de que ele não quer brigar. Isso faz o Rick ficar mais de boas e os dois vão conversar. Então o K pede se o Rick foi o pai da criança que a replicante Rachel teve, e ele confirma que sim. Só que o Rick fala que nunca conheceu seu filho e para proteger ele deixou o bebê nas mãos do Sapper. Aliás, ele ajudou os replicantes que são parte do movimento da liberdade na causa deles e partiu antes que pudesse representar algum perigo pro bebê. Rick fica chateado com essas memórias e sai. Enquanto isso, K acha vários bichinhos de madeira entalhados por ali, assim como o cavalinho dele. Depois de um tempo, K tá lá de boas e até deixa a Joy sair do emanador por um tempo. Mas o sossego dele e do Rick dura pouco porque tem um monte de carros se aproximando do cassino. Então a Luv chega com uma galera da empresa do Wallace e sequestra o Rick. Ele e o K até tentam se defender, mas como é muita gente não conseguem. Joy é acionada sem querer e mesmo implorando por piedade tem o emanador destruído pela Luv e some para sempre. Enquanto isso, K fica no cassino mortalmente ferido, e quando tá prestes a descobrir se no céu tem pão é salvo por uma galera que acha ele com o rastreador que a Mariette colocou na jaqueta do cara. Quando K acorda, vê a Mariette e mais uma galera. Eles fazem parte do movimento de liberdade dos replicantes e querem ajudar ele e o Rick. Então o K conhece a Fraser, líder do grupo, que tem a mesma foto que ele achou da Rachel e do bebê debaixo da árvore. Inclusive, foi ela que ajudou no nascimento do bebê. Só que aí vem uma revelação bombástica. Ao contrário do que estava dando a entender até agora, o bebê não era K, e sim uma menina que cresceu e virou a doutora Anna. Eles fizeram ela se passar por um menino para causar confusão nas autoridades e manter ela bem. K fica tristão porque ele não é a criança que pensava ser, e ele se liga que as memórias que teve do orfanato são, na verdade, da doutora Anna. Fresia fala pro K se juntar à causa deles, já que o nascimento da doutora Anna prova que eles são mais do que apenas seres fabricados. Ela também diz que, como o Rick foi capturado pelo Wallace, é dever do K matar ele antes que o grupo seja descoberto. Rick fica frente a frente com o Wallace, que tem o crânio da Rachel e uma entrevista dela com o Rick gravada. Wallace tenta dizer que os sentimentos dela por Rick foram programados pelo criador da Rachel para ver se eles podiam procriar, mas o Rick não quer acreditar nisso. Wallace tenta extrair informações do grupo de replicantes do Rick com um modelo igual a Rachel, mas ele não cai nesse truque e diz que a galera errou a cor dos olhos dela. Então a Luv despacha essa replicante. K está vagando pelas ruas tentando achar o Rick, quando ele vê uma propaganda da inteligência artificial da Joy e fica emotivo, então ele resolve vingar a morte dela e começa a procurar pelo Rick. Ele encontra o carro onde ele tá com a Luv e segue os dois, então ele atira no veículo e faz ele bater contra uma represa.
K e Luv trocam tiros e os dois são atingidos. Na sequência, a água da represa que ela bateu começa a transbordar enquanto os dois começam uma luta. No meio da porradaria, Luv mete uma faca no bucho do K, acreditando que isso vai mandar ele pra terra dos pés juntos. Então ela volta pro carro para se livrar do Rick, só que o K ainda tá vivo e mergulha de volta pra dentro do carro. Ele ataca a Luv e consegue afogar ela e salvar o Rick. Ele fala pro Rick que todo mundo vai pensar que ele tá morto e ele pode se reunir com os outros replicantes e a filha dele. Então eles vão pro laboratório da Ana e K dá pro Rick o cavalo de madeira que era da filha dele. Rick entra e encontra a filha, enquanto o K deita na neve ferido e imagina se ele pode sangrar e morrer como um ser humano de verdade. Esse é aquele tipo de filme que tudo o que os fãs de uma franquia querem. Ele tem ação, drama, suspense e questiona várias coisas, como o direito de viver uma vida plena e feliz. Para falar a verdade, aqui não tem heróis ou vilões, apenas pessoas e seres que têm medo uns dos outros. Na vida real, a gente já viu isso entre diferentes povos e países, e é isso que torna o filme tão genial. Nesse sentido, o filme ganhou notas super altas do público e da crítica. Ele custou cerca de 185 milhões de dólares e faturou quase 260 milhões. Ou seja, um sucesso absoluto. Então, se quiser uma história de ficção científica da hora, Blade Runner é um prato cheio. Bom, este é o meu recap. Vou ficando por aqui, tamo junto. Abraços do Henrique, missão concluída. Câmbio e desligo.